Noite, estamos aqui todos reunidos, neste caso só eu e a Marisa Pedrosa, mas todos, porque muitos de vós vão estar a assistir a esta entrevista. E esta entrevista surge porque a Marisa Pedrosa vai lançar um livro, um novo livro, na sua, não digo longa carreira de editora, que não é, já é só o segundo livro, mas muita coisa já foi feita e muito trabalho foi realizado para que este livro fosse possível. Mas antes de passarmos ao livro, convém sabermos, afinal, quem é que é a Marisa Pedrosa? Marisa Pedrosa. Uma breve Quem és tu? sinopse, António Teixeira, é isso? Exatamente. Primeiro Quem quero és tu? começar por te agradecer por teres aceito fazeres-me esta entrevista e por ter tido o privilégio de escreveres o prefácio do meu livro. Portanto, quero começar por te agradecer, é uma honra para mim. Não, mas não, é exatamente ao contrário. Foi honra, foi minha, isto é, não vamos trocar galhardetes, não vamos agora ficar aqui a dizer agradeço eu, tu agradeces tu, mas de facto, quando me convidaste para fazer o prefácio do livro, houve um misto de reações da minha parte. Primeiro fiquei muito surpreendido porque não estava à espera que me desafiasses para isso. E numa segunda fase disse, não, acho que sim, acho que vou pegar nisso e vou levar a bom termo, até porque isto não é verdadeiramente um livro, mas já lá chegaremos. Então, muito bem, continua, obrigado. Então, quem sou eu? Sou eu de muitas formas, não é? Mas tentando responder assim de uma forma sintética e não demorando aqui 2 horas. Então, eu sou educadora de infância. Depois também fiz formação na área das bibliotecas escolares e acho muito interessante o trabalho numa biblioteca como centro nevrálgico de uma escola. Acho que também sou escritora, pelo menos é uma coisa que me dá imenso prazer escrever. Criei a chancela editorial Edições Matriosca e tem sido para mim um prazer poder promover, dar espaço, fazer brilhar outras pessoas. Acho que adoro comunicar, adoro pessoas, adoro viajar. Acho que sou poeta mesmo a sério, na essência, ou seja, tenho um ar assim meio apascaçado de ver a realidade e gosto muito de ver a realidade pela parte sensível, o tal subir acima de uma mesa, não é? Do Clube dos Poetas Mortos. E acho que assim para começo de conversa já disse que eram muitas coisas. Muitas coisas, já disseste muitas coisas, mas não é só isso. Acho que há mais características que tu tens e que te tornam, bem, todas as características nos tornam seres únicos, obviamente, mas que te tornam um ser diferente. Por exemplo, quando chega à escola, a escola é um mundo de gente, são centenas, às vezes milhares de alunos, são centenas de professores, são dezenas de funcionários e somos todos diferentes, obviamente. Mas eu quando te conheci a primeira vez, conheci-te na biblioteca, precisamente, na escola. Estavas tu à frente da biblioteca, isto é, eras a coordenadora da biblioteca, e havia ali uma energia, parecia que estavas sempre a puxar um barco, ou a levar um carro, ou a empurrar alguma coisa, quer entre alunos e professores. Isso é uma energia muito positiva, muito boa. É muito interessante sentir essa energia, essa força da vontade. E eu nem fazia a mínima ideia, primeiro que tu escrevias ou que tinhas outros interesses, porque nas escolas acontece muito isso. Nós estamos à espera e acabamos por pensar que somos só aquilo. Eu sou um professor de uma disciplina, o outro é um professor de outra, e não é verdade. Portanto, foi muito interessante este relacionamento, mas muito mais interessante é, ora bem, como é que surgiu isto, esta vontade, tu disseste há bocado que eras escritora. Mas tu só... Quantos livros tens publicados? Este será o meu segundo, não é? Só que eu desde pequenina, desde que comecei a escrever, não é? Na primária, na escola primária, que escrevo. Ou seja, eu acho que todos nós temos uma forma privilegiada de expressão. Por exemplo, tu gostas muito de fotografar. E eu que não tenho, assim, um jeito especial para manualidades, acho que sempre me habituei desde pequenina a gostar de observar aqueles pequenos detalhes. O nariz empinado de uma funcionária, a forma como tosse o nosso pai, aquela cotoveleira gasta num casaco de bombazina. E a forma onde eu sempre gostei de registar esses detalhes foi na escrita. Portanto, quando eu digo acho que sou escritora, é porque a imagem que eu tenho de mim desde tenra idade é observar os outros com muita curiosidade, com muita avidez daquilo que eles têm de particular e registar isso. E tu tens isso tudo guardado, essas coisas de pequenina? Eu não sou muito de guardar coisas, eu sou muito de estralhar, eu guardo assim um certo tempo e depois ponho as coisas a circular. Não tenho.
Não tenho isso guardado, mas tenho uma memória, como diz um amigo meu, de hipopótamo. Não é de elefante? Não, não é. Dizem que os elefantes é que têm grande memória, não é? Dizem. Eu não Dizem. sei se os hipopótamos são superiores aos elefantes. Sei-te dizer que há amigas minhas que me telefonam, têm uma discussão com o namorado e ligam-me a contar. E E, passado 2 anos ligam-me e dizem: Marisa, tu lembras-te daquilo? E eu vou ao meu fecheiro e digo: sim, tu disseste isso, ele disse aquilo, tu disseste isso, e componho um ramalhete, uma espécie de pena ou disco externo, se quiseres. ui, eu não vou fazer isso. Eu não te vou ligar. Não te vou ligar a fazer. Não sei, se calhar, Então quem sabe. é um perigo a pessoa ter uma memória destas, é um Então perigo. não é, então não é. Mas pronto, mas este livro não é um livro de memórias. Não, não. É também porque é a minha forma de homenagear a África, ou uma parte da África, não é? Porque Hum, eu nasci em Angola, porque o meu pai esteve muito tempo em Moçambique, porque cresci a ouvir essas histórias, portanto também fazem parte do meu imaginário. E de um certo modo, se quiseres, todos nós temos a nossa narrativa pessoal de vida, não é? Uma claro. viagem que fazemos, portanto, eu diria que um livro tem sempre, nem que sejam recriadas noutras roupagens, as nossas memórias ou as memórias que escutamos. Agora, não é ipsis verbis um livro biográfico de memórias, de todo. Há muita recriação, há muita efabulação, há muita ficção, partindo, em alguns casos, de realidade. Sim, mas repara, aquilo, pelo que eu ainda não vi o livro impresso, ainda não o senti nas Nem mãos. eu. Nem tu, pronto. Mas por aquilo que eu fui podendo recolher, é um livro diferente. Não, não há muitos livros assim. Não, a estrutura do livro, a forma como ele está pensado e realizado, não é muito comum. Porque tu tens texto poético, Sim, teu, tens fotografias de vários autores, sim, tens receitas de culinária de diferentes origens, sim. tens saberes antigos africanos nas suas diferentes línguas, e normalmente isto não é comum, quer dizer, não é um livro, não é um livro de poesia, não é um livro de ficção, mas também não é um livro de viagens, porque também fala da viagem, Uhum. nem é um livro de culinária, é um livro de quê? E eu acho que, na minha humilde opinião, António, eu acho que falta aí uma palavra muito, muito importante, que é só. Eu acho que não é um livro só de prosa Muito poética, bem, não é um livro muito bem. só de viagens. Eu acho que é este híbrido, não é? Este ser matrioscado, que tem essas dinâmicas todas e que quer cansar um bocadinho o leitor e que o leitor, ora vá beber na receita, ora vá descobrir o saber antigo. Portanto, eu não quero facilitar a vida ao leitor. Eu quero que ele perceba que há muitas estradas e ele pode percorrer aquela que naquela altura ressoa com ele. Muito bem. Isso, e por isso é um livro diferente. É facto um livro diferente. E também sei que tens uns projetos. Isto é, o livro não se esgota no papel, não é? O livro tem outra. O que é que tu tens? Tens aí tens umas ideias aí por trás. Os Conta-nos. criativos são um bocadinho perigosos, não é? Pode-lhes dar para o bem, que até hoje tem sido o meu caso, como pode dar para coisas muito más, não é? Eu, para conseguir fazer este livro, os textos já existem há algum tempo, mas tudo o resto que tu dizes que foi acrescentado, as receitas, os provérbios, as fotografias, foi tudo cozinhado, já estávamos nós em pleno Covid, portanto já estávamos nós em reclusão, fechadinhos na nossa conchinha, quando eu comecei a fazer contactos com várias pessoas em várias partes do mundo. O que é que isso fez? Para já fez com que eu tivesse pessoalmente uma experiência de Covid muito a viajar, quanto mais não seja pelo WhatsApp, por e-mail, e que me deu uma sensação de evasão. Havia uma amiga minha que dizia que eu, a meio do Covid, de certeza que me ia entregar a uma judiciária e dizer: por favor, prenda-me, que eu já não consigo mais estar em casa. E realmente eu teria perfil para isso. E como eu contactei e tenho a sorte de ter muitos amigos talentosos na fotografia, na culinária, na tradução em várias línguas, faz todo sentido que o lançamento seja contando com a colaboração dessas pessoas nesses continentes. Inclusive, há uma história aqui que eu quero contar muito engraçada. Como isto já foi em pleno Covid, quando chegou à parte das receitas de Santo Tomé, a pessoa que ia cozinhar para mim em Santo Tomé estava fechada em casa e sem recursos, não tinha possibilidade de sair de casa. Pois. Então eu comecei a ligar aos outros colaboradores, não é, que pudessem ter os mesmos ingredientes,
e que pudessem replicar a receita. Portanto, há 2 receitas em Santo Tomé e Príncipe que foram cozinhadas em Timor, porque eu queria criar esta noção, na qual eu acredito que somos todos um, ou seja, é possível termos esta noção de unidade, de que em cada país há muitas formas de estar, a multiculturalidade é cada vez mais presente e nós é que muitas vezes, e tu és professor também de geografia, portanto convives diariamente, digo eu, com esta noção de limite, não é? De mapa, de fronteira. E este livro também gostava um bocadinho, pelo menos, de não é baralhar fronteiras, que elas continuam a existir, mas pelo menos do ponto de vista de vivência, não é? Pois é um livro que pretende ser mais do que um livro, isto parece um bocado aquilo que eu vou dizer, parece quase um clichê, um livro que é mais do que uns livros, todos os livros são mais do que eles próprios, não é? Porque nos abrem portas e nos fazem viajar, mas é de facto é um livro que, e tu vais fazer um lançamento diferente, não é? Tu vais fazer um lançamento. Então, esses colaboradores que estão nesses continentes, não é? Temos Quais estado... são? Diz lá, onde é que são os Então, é colaboradores? na Ásia, Timor, não é? Tens Depois em colaboradores em Timor. África temos Moçambique, Marrocos, Guiné-Bissau Muito e bem. São Tomé e Príncipe. E depois tens a Europa, onde existirá uma dimensão real, não é? De culinária. Neste caso englobará Porto e Beja, onde também estarão colaboradoras que vão estar a cozinhar, não é? E não vais poder não vais poder provar, isso é que é uma pena. Provar é que não. Também ainda não não. leva experiência. Ainda não. Ainda não. No próximo livro pode haver uma espécie de passeio espaço-tempo, não sei, mas para já é só ver. Para já é só ver. Mas e diz-me uma coisa, e tu também tu vais ter disponível, por exemplo, online, quer dizer, o livro não vai ser só impresso, vai ter um formato digital? Sim, o livro, portanto, se isto fosse um lançamento normal, que eu depois tenciono replicá-lo em setembro, com todas estas vivências multiculturais. Como é? Repete, quer dizer, tu vais replicar o lançamento em setembro. Portanto, este lançamento é online, porque como sabes agora com Covid só podemos estar 10 no mesmo... Não, agora acho que são 20, agora acho que já 20? só... Mas mesmo 20 é pouco, não é? Para a festa que eu queria. Portanto, como eu queria assim uma festa com 100 pessoas e não é possível, então neste momento o que é possível é juntar-nos 100 ou mais online. Mas depois o meu objetivo seria em setembro, com manifestações culturais gastronómicas, de música, com representação de agentes de viagem, portanto, com todo este mundo à volta destes países, mas 3D, não é? Ao vivo. Claro. Espero que em setembro já possamos mais que 20 também, nos juntarmos. Também espero. Vamos ver como é que vai ser setembro. Muito bem, e agora outra coisa. Tu falaste de Angola. Tu nasceste em Angola. Mas tu em Angola. Tempo. E Angola não faz. Porquê que Angola não está neste livro? Olha, eu vim de Angola com 2 anos, não é? Portanto, as minhas memórias de Angola são poucas, são as mesmas que o meu pai me foi passando, não é? De Moçambique. E Angola de facto não está neste livro, porque aquilo que eu vivi, não é? Em Angola, não é, pelo menos de uma forma consciente, não é relevante para mim. Mas ouvi algumas memórias de Angola não é? Pelo testemunho dos meus pais. E Angola, de facto, para mim não fez sentido neste livro estar presente, porque aquilo que estava, como é que eu ia dizer, aquilo que estava a povoar o meu imaginário era muito mais esta viagem recente a Santo Tomé, a viagem que fiz o ano passado sozinha a Marrocos, essas memórias de Moçambique eram coisas mais relevantes para mim. Claro, tanto foste recentemente a Santo Tomé, mas o que foste fazer, não foste passear, não foste para um resort. Não fui então, passear. Conta-nos. Eu decidi assim rapidamente, assim em 2 dias ir a Santo Tomé, porque na altura contactei com uma missão Ajudar a Amparar, dirigida pelo Hamilton Costa, em que eles juntam uma série de bens essenciais, calçado, comida, roupa, para as crianças em Santo Tomé. E eu comecei a lê-lo online e achei que aquilo tinha muito mérito, fazia muito sentido, e depois pude constatar ao vivo que efetivamente as crianças e as famílias eram ajudadas. Então num curto espaço de tempo, sei lá, em 2, 3 dias, primeiro eu comecei a ajudar a missão, a recolher material na escola, as pessoas ajudaram, os funcionários. Mas depois, a partir daí, surgiu a possibilidade, aliás, nem havia voo, estava tudo esgotado, porque eu decidi isto assim tipo em 3 dias,
Mas lá está, em 3 dias implicou, por exemplo, fazer uma escala de 15 horas no aeroporto de Angola. Portanto, se eu quisesse escrever sobre o aeroporto de Angola, Sim, mas não é uma coisa, claro. pronto, e fui lá em missão. Fiquei absolutamente apaixonada. É um país que está em estado selvagem, portanto para quem gostar de natureza, é assim avassaladoramente belo. E de alguma forma fui lá em missão, ou seja, levei muitas das mochilas que recolhemos na escola, levei 2 malas de 40 quilos ao todo e meia dúzia de coisas pessoais, não é? Para sobreviver lá aqueles dias. Foi muito curtinho, só lá consegui estar 5 ou 6 dias, mas de facto, quando eu lá estava, foi dado Santo Tomé como uma das referências privilegiadas de turismo em 2020. Claro que entretanto fomos apanhados neste constrangimento, mas senão eu acredito que eles tivessem muitas visitas porque são de facto, o povo é extremamente doce, são super acolhedores, a natureza é incrível, eu gostei imenso, foi um dos sítios onde mais gostei de estar até hoje. E foi sempre assim que visitaste os outros países da África, ou cada país tem uma história diferente? Eu acho que mesmo sem sair de cá, não é? Quando conheces cá uma pessoa de um para um, eu acho que cada pessoa é um mapa, não é? Como eu digo, é um mapa de entendimento e comunicação. Por isso eu não sinto até hoje que nenhum sítio onde eu estive foi igual ao anterior, porque eu acho que quando tu vais viajar só faz sentido se fores aberto a toda essa diversidade. Porque as pessoas que lá estão são diferentes, a forma como se expressam são diferentes, tu próprio, no momento que vais fazer aquela viagem, provavelmente és diferente de há um mês atrás, e é isso que eu acho que gosto nas viagens, é essa permanente mutação. Tu falaste de Timor, este livro é sobre a África, mas tu em Timor já foi um processo diferente. Fala-nos um bocadinho de Timor. Eu tive o privilégio de trabalhar 1 ano em Timor, não é? No projeto, na altura chamava-se Projeto de Escolas de Referência. Foi uma experiência fantástica, também é um povo super acolhedor. Estiveste lá quanto tempo? Estive lá um ano, sem vir a Portugal. Portanto, nas escalas fui visitando a Ásia, mas nunca vim a Portugal. Portanto, fui em setembro e depois só regressei em julho. O povo é extremamente acolhedor. Os mais velhos falam português, os mais novos estão nas escolas portuguesas, não é? A aprender, mas muitas vezes em casa falam tétum, e em Timor há, se não estou enganada, acho que há 41 dialetos, portanto, mesmo entre distritos, muitas vezes não há comunicação. Eu gostei muito de Timor, é assim, foi a minha primeira experiência adulta num clima tropical, não é? E eu lembro que nós chegamos a Timor e as minhas colegas e todos nós, como é normal, não é? Estavam preocupados com o mosquito, com o repelente, com o calor. E eu cheguei e senti-me Alice no País das Maravilhas, aquele calor, aquelas trovoadas, aquelas chuvas tropicais, aquela fruta maravilhosa, aquela luz. Eu acho que nestes países uma coisa que é maravilhosa é que tudo parece que está banhado pelo candeeiro da avó. Aqueles candeeiros a petróleo que punham assim tudo amarelado. É uma cor tão bonita. É incrível ver aquelas crianças ou só com a parte de cima ou só com a parte de baixo a correrem... como é que eu ia dizer isto? A correrem felizes, acho que é esta a expressão, alegremente felizes, pelas ruas. E o timorense tem uma coisa que me ensinam muito, que é assim, os timorenses são muito calados. Eu quando lá cheguei, achava estranho, porque se tivesse uma pessoa a ser muito simpática ou pouco simpática, eles estavam sempre com um sorriso, não é? Como nós estamos habituados a ver Oriente, mas sem grandes manifestações de alteração. Sim. Só passado 1 ano de eu lá estar, no dia que eu regressei, é que eu percebi que aquilo é uma espécie de repositório de histórias, ou seja, eles passaram 1 ano, funcionários e outras pessoas, sempre sorridentes e calmos, e tu às vezes não tinhas bem a percepção, não é? Se aquela pessoa estava a entender, imagina que estavas chateado ou estavas a ser acordado. E só no final daquele ano, no momento em que nós estávamos a vir embora, porque eu trabalhei num dos sítios mais isolados de Timor, demorávamos 15 horas de barco, 16 horas por terra e 4 horas de avionete, era um enclave entre Timor e a Indonésia. No enclave, trabalhaste no enclave. Trabalhei no enclave, não tinhas sempre luz, às vezes não tinhas água, mas eu achava aquilo engraçado, que eu fui escoteira, tinha aquela dinâmica um bocado MacGyver. Só quando me vim embora é que eu percebi
que há ali um colher de informação e que tu te mantens sereno, mas depois naquela situação, imagina, particular, ou porque precisas que te carreguem uma mala, ou qualquer coisa, naquele microsegundo de expressão, aquela pessoa revela que sempre esteve atenta. Entende o que eu quero dizer? Só que tem uma forma muito mais serena e silenciosa, que se quiseres, do que a nossa forma ocidental. Sim, é diferente, é diferente. E eu não conheço Timor, já conheço alguns países em África, mas cada país tem as suas particularidades, não é? Guiné, tu também estiveste na Guiné, ou não? Não, eu não Na estive na Guiné. Guiné. Eu estive, foi este ano a ajudar um amigo meu, que é o Midan Campal, que organiza lá a corrida de São Silvestre. Portanto, quando nós começamos, lá está, a organizar o lançamento, o Midan, que está na Guiné-Bissau e que nós estamos a ajudar a organizar a corrida de São Silvestre na Guiné-Bissau, Lá, em Bissau, em Bissau. em Bissau, também tinha estado em Marrocos a fazer uma aventura, uma experiência. Portanto, o Midan, neste caso no livro, é o fotógrafo de Marrocos, porque efetivamente ele tinha esse património dessa viagem. E então eu gosto muito deste efeito do livro, que é os limites esbatem-se um bocado, compreendes? Sim, sim, e são aquilo que se chama, que eu chamo as relações improváveis, não é? Tu Sim. acabas por ter, nós todos temos tendência para que as coisas nos pareçam bem encaixotadas, bem engavetadas, não é? Nas prateleiras certas, como numa biblioteca. O bibliotecário muitas vezes é um obsessivo, não é? Que fica ali tudo organizado segundo códigos muito específicos, mas a vida muitas vezes não é nada disso, não é? E o livro também não é, não é? Acabas por ter. E agora Moçambique? Falta-nos Moçambique. Falta-nos Marrocos. Tu também estiveste em Falta-nos Moçambique. Marrocos. Marrocos fui o ano passado, em agosto, pus a minha família em pânico, porque também lá está em 2 dias, não sei, eu tomo as decisões Mas assim. eles ainda panicam Ainda contigo? panico, vê lá estou. 4 dias de fazer 46 anos, às vezes a minha família ainda panica. Eu andei durante um mês a sonhar com o deserto de Marrocos. Sonhava com o deserto de Marrocos, com os cânticos berberes, com aquele bater dos tambores, com aquele calor, não é? Aquele vento quente. E comecei a pensar nisto com muita força e disse, não, eu tenho que ir a Marrocos. Então fui a uma agência de viagens e perguntei, o que é que tem aqui possível em Marrocos? E ela disse, olha, tenho uma semana pelo deserto de Marrocos, vai passar por várias cidades e tal. E eu, sim senhora, Pumba, já inscrevi-me está. e fui. A minha família ficou em pânico, porque não sei o quê, porque o GP ia ser complicado, porque era duro, porque não sei. Eu adorei, 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 gostei muito. Tinha mesmo vontade de estar ali, naquele sítio, provar aquelas tâmaras, ouvir aqueles tambores, ver aquelas casas de terra magníficas dos berberes, não é? Que eles constroem. Ouvi muitas histórias, porque o nosso guia era um excelente contador de histórias, portanto, contou-nos muitas histórias berberes. E essa foi a minha experiência a Marrocos, ou seja, já tinha ido há muitos anos, com a minha mãe e com a minha irmã, a fazer o circuito das cidades imperiais, mas agora eu queria uma coisa mais natura, não é? Mais mesmo dentro da areia e dentro da cultura local, que é uma coisa que me apaixona muito quando viajo. Eu não quero tanto aquela coisa da pulseira no resort, não é? Hotel, piscina, hotel, piscina. Sim. Eu gosto de perceber como é que aquelas pessoas vivem ali, não é a imagem que me querem passar a mim como turista, é o que é que realmente acontece ali, como é que é a vida daquelas pessoas, a parte, não é? Que consegues ver em Moçambique. O meu pai morou durante 18 anos em Moçambique, aliás vai estar no lançamento de um grande amigo dele que fez uma viagem naquela altura pioneira de moto, Mas acho o que teu eram... pai viveu em que idade? Com que idade em O meu Moçambique? pai viveu dos 3 meses aos 18 anos na Beira, em Moçambique. Muito bem. E que tinha lá um amigo, e ainda tem, que é o Bragança, que é Goiás, que foram os dois fazer uma viagem mesmo, não é? Pela savana, pelo mato, numa moto, não percebo muito de motas, mas acho que é uma 50. E na altura foi um achado, porque dormiram com tribos, foi pela terra batida e tal. E então eu tenho a memória desde pequenina de ouvir essas histórias da África, não é? Das chantolas na areia, do frango à cafarial, do calor. As minhas tias tinham lá uma padaria, o meu padrinho era, como é que se diz? Era maquinista da CP dos comboios moçambicanos. Portanto, eu tenho um absoluto fascínio por Moçambique. É algo que povoa muito a minha imaginação de criança. E não foi difícil
escrever e ir à procura das referências de Malangatana, das frutas, das referências culturais de Moçambique, porque todas elas eram referências com as quais eu convivi pela parte da narração oral desde pequena. Pois, mas tu estiveste lá. Não, eu não estive em Moçambique, não. Quer dizer, tu constróis, curiosamente, é um livro de viagens que não tem só viagens, tem outro tipo uma outra forma de viajar. Tu viajas por Moçambique, nas memórias de Moçambique que foste construindo, daquilo que foste ouvindo e daquilo que foste sabendo. Lá está. Mais uma vez, é o tal livro que nos leva a viajar, mesmo. Isso faz-me lembrar o Príncipe Navegador. O nosso infante Henrique era o Príncipe Navegador e nunca viajou. Que giro. E é giro. E, no entanto, é assim que nos referimos a ele na nossa história. Muito bem. E agora, só outra coisa. Eu sei que parece antecipado, mas convém sempre pensar, este livro está feito, vai ser lançado, está quase. O próximo, o que é que vai ser? Eu não pensei no próximo, muito honestamente, sendo mesmo muito honesta. E eu tenho uma ideia que já tinha antes de fazer este livro. Este livro, por exemplo, cartografias, tem QR Code, tem links do YouTube. Portanto, eu gosto sempre de pôr um pezinho na parte tecnológica, porque acho que hoje em dia todos lemos nessas linguagens todas. Eu não pensei sinceramente no próximo, porque eu ainda estou muito na energia deste. Já estou muito expectante do lançamento nos 3 continentes, se vamos conseguir cada um de nós incendiar a sua comunidade e de repente sermos muitos online com esses microconjuntos em cada uma destas comunidades. Não pensei de facto num próximo livro, mas acho, daquilo que eu conheço de mim, que aquilo que é central ao que eu escrevo, que é sempre a relação com o outro, a comunicação com o outro e este sentido de unidade como humanidade, isso eu acho que vou manter sempre, porque isso é basicamente o que me anima em tudo que eu faço na vida. Por isso vai ser um outro livro, mas sempre focado na tua relação com os outros, não é? Nos outros. Porque é o que eu acho, é o que eu vejo, sabes, nas minhas sessões de liderança individual, nos filmes que eu faço no YouTube, naquilo que trabalho como educadora e na biblioteca escolar. Aquilo que eu colho, que é fonte de maior prazer ou maior frustração, é quase sempre a relação connosco e a relação com o outro. Por isso, para mim, o eixo relação é o que dá sentido ou tolhe o sentido a tudo que nós fazemos. É, claro, concordo plenamente. Para terminar, eu penso que estamos na hora de terminar esta entrevista, falta falar de uma coisa. Tu editaste isto, tu para editar os livros criaste uma editora. É. Certo? Certo. Mas não é só para editar os teus livros. Fala-nos um bocadinho. Fala-nos um bocadinho. Eu criei as edições Matrioska assim numa lógica muito experimental, não é? Tu trabalhas comigo, sabes que eu gosto muito da dimensão experimental das coisas, não é? Eu quando criei as edições Matrioska foi numa lógica experimental, queria perceber como é que era tu poderes controlar o processo, a gráfica, a designer, o ISBN, etc. Só que eu depois também gosto muito de liderar pessoas e acima de tudo para mim liderar pessoas é ajudá-las a brilhar. Por isso de repente começaram a procurar outras pessoas que curiosamente tiveram acesso à chancela das edições Matrioska nas redes sociais onde eu estou, não é? Porque eu não tenho divulgação em mais lado nenhum. E que de uma forma muito honrada, para mim, decidiram confiar em mim, tendo como única referência, não é? Aquilo que viram e depois o que conversaram comigo. Portanto, quando eu criei as edições Matrioska foi quando há 2 anos lancei o Frágil, mas depois começaram-me a procurar outras pessoas e a perguntar o que é que eu privilegiava, qual era o meu conceito como chancela editorial. E então, num curto espaço de tempo, curiosamente, nos meses recentes, tive o privilégio de editar, num primeiro caso, uma autora individual, a Carla Coelho, com As Flores na Abissínia, um livro de contos super interessante, e no segundo caso, um grupo de 21 amigos, alguns terapeutas, outros não, que decidiram editar um livro do Ho Oponopono, uma meditação que fizeram durante o período do Covid-19, 21 dias de meditação. Portanto, são 2 livros muito diferentes,
mas que me deram igual gozo produzir, porque foi uma forma exatamente de ajudar alguém a alavancar-se no seu valor. Portanto, as edições Matrioshka primeiro surgiram numa coisa engraçada, tipo, ai que giro, gosto disto, vou brincar como é que isto funciona, mas na verdade tenho que reconhecer que tem sido apaixonante editar essas pessoas, principalmente. Eu acho que é muito bonito o processo, e tu se calhar como fotógrafo vives o mesmo. Quando alguém se expõe a ti e diz, olha, por favor edita-me ou por favor ajuda-me nisto, há ali uma beleza muito bonita, passo o pleonasmo, daquela pessoa te permitir que tu a ajudes a alavancar, compreendes? Certo. Então Certo. eu achei muito giro essas pessoas terem confiado em mim, e daquilo que sei, acho que ficaram muito satisfeitas com o resultado. Eram 2 obras com muito valor. E eu acho que eu criei essas Chancela Edições Matrioshka como poderia ser, como é que eu ia dizer? Como podia ser outro serviço, compreendes? Que fosse em nome de alavancar um bem maior, porque eu acho que isso é um gatilho que eu vejo em quase tudo que faço. Muito bem. Então, e também já tens outro livro, já a Matrioshka, já tem outros projetos pela frente ou ainda não? É assim, tenho recebido bastantes e-mails a perguntar nesse sentido. Confesso que enquanto no Cartografias da Pele, que chega na véspera dos meus anos, dia 17, quer dizer, já existe, em versão digital, não é? Estou a dizer em suporte de papel, que chega na véspera dos meus anos, enquanto não sentir o cheirinho desse novo livro, enquanto não vir o lançamento concretizado. Eu não sei se posso explicar aqui, António, como é que as pessoas podem fazer se quiserem aceder ao lançamento. Acho que era importante. Não, eu acho que sim, porque eu também, esta entrevista tu vais, digamos, publicá-la, não é? E vais publicá-la onde, já agora? Eu vou carregar no canal do YouTube das Edições Matrioshka, porque assim depois cada um de nós chega lá e partilha onde quiser, no seu mural, por Messenger. Claro. Eu queria explicar às pessoas que nos vão ouvir que para aceder ao lançamento implica a compra ou em e-book ou em suporte de papel do livro, e depois vão ter acesso a um link, não é? Um link de acesso ao Zoom, e em que no dia 20 de junho, das 2 às 4 da tarde, que é para nos tentarmos aproximar do país que está mais longe do nosso fuso horário, que é Timor, e mesmo assim estamos a falar, para eles será 10 e 11 da noite, estaremos a fazer o lançamento com os colaboradores nestes continentes. Então as pessoas que enviarem um e-mail para ediçõesmatrioshka@gmail.com têm acesso à obra. Repete, por favor. Ediçõesmatrioshka@gmail.com. Muito bem. Têm acesso à obra e juntam-se a nós na festa, que se tudo correr bem, terá online estes colaboradores nestes países que dissemos aqui. Já sabemos que a net nestes países é uma coisa muito frágil, portanto nós temos os recursos preparados com antecedência, e depois, havendo a possibilidade dessa sincronia, fantástico, não havendo, pelo menos temos a experiência sensorial um bocadinho de estar nesse país pelos materiais que eles produziram anteriormente. Muito bem. E eu estou satisfeito com a entrevista, não sei se tu estás satisfeita com a entrevista. Estou, claro que estou. E se queres dizer mais alguma coisa, mas eu terminava a entrevista aqui, convidava, faço as palavras da Marisa são exemplar, portanto convidar toda a gente a participar no lançamento no dia 20, das 2 da tarde, hora portuguesa, não é? Das 2 da tarde às 4 da tarde, no Edições, que agora não é assim, porque não tem cedilhas nem tilos, portanto é Edicóis Matrioshka com capa, no site do Gmail. Muito bem, Marisa, obrigado. Obrigada eu, António, pelo privilégio de ter sido entrevistada por ti e de alguma forma dar um bocadinho a conhecer este projeto do qual fazes parte. Muito obrigada e, na pior das hipóteses, sábado estaremos online, não é, António? Sábado estaremos online. Sábado estaremos online. Então, muito obrigada a todos. Adeus, boa noite. E até já.